Da tribuna da Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva discorreu sobre as perspectivas para o julgamento do TSE que poderá tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O deputado afirmou: trata-se de um julgamento político porque a legislação é clara de que o presidente Bolsonaro está sendo acusado de abuso de poder político e econômico. Ora, o ministro Fachin chamou esses mesmos embaixadores para atacar o Brasil e atacar o presidente Bolsonaro, e está tudo em ordem. Quem foi beneficiado pela ação do presidente Bolsonaro? Ninguém. Ele apenas solicitou transparência nas eleições, obviamente mostrando a sua opinião aos embaixadores. Qual foi o partido que foi beneficiado? Qual foi o político que foi beneficiado? Ou seja, ele fez uma solicitação para pedir transparência para toda a classe política. Então ele não foi beneficiado diretamente. O deputado afirmou: é uma perseguição clara ao presidente Bolsonaro para tentar tirar os direitos políticos por nada. Ele não infringiu a nossa legislação. Cabo Gilberto Silva lembrou que no caso do deputado Deltan Dallagnol, o julgamento também não foi baseado na lei. Cabo Gilberto Silva alertou: infelizmente, vivemos num país onde a insegurança jurídica reina, enquanto o Senado Federal continua dormindo em berço esplêndido, não aprecia as matérias que aprovamos aqui e não usa o sistema de freios e contrapesos que o artigo 52 da Constituição lhe atribui. Assim, o Brasil caminha a passos largos para a ditadura. O deputado mencionou a perseguição a conservadores, citando a censura e perseguição judicial a parlamentares e a aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins Grilo. Ele afirmou: isso é uma afronta à nossa democracia, é uma afronta à nossa legislação. O deputado lembrou que Lula planeja voltar a usar o dinheiro dos contribuintes brasileiros para financiar ditaduras na América do Sul e que recebeu com honras de Estado o ditador Nicolás Maduro, além de promover uma reunião com outros ditadores em Brasília em breve. Gilberto Silva disse: é muito grave o que está acontecendo em nosso país. Não estamos em uma democracia plena. Cabo Gilberto Silva lembrou a responsabilidade do Congresso. Nada avança, o sistema de freios e contrapesos não é restabelecido, a nossa democracia é afrontada e a população nos cobra. Hoje estava vindo da Paraíba em um avião pela manhã e a população cobrava: deputado, vai fazer o quê? A Constituição está sendo rasgada, o que vai acontecer? Nós tentamos explicar que isso não depende só dos deputados, depende também dos senadores. Também é importantíssimo que os líderes partidários da Câmara dos Deputados pressionem os senadores, em especial o maior omisso da história da nação brasileira, o senador Rodrigo Pacheco, que é uma vergonha para o Congresso Nacional por não cumprir a Constituição e por deixar os demais poderes se sobreporem, principalmente ao Legislativo Federal. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e
e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Mais uma vez agradecer a todos os servidores da casa, 10 horas da noite, senhor presidente, demais parlamentares, presidente titular Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. Mais uma vez quero alertar deputado Sargento Gonçalves, do Rio Grande do Norte, deputada Evaí de Mello, do Espírito Santo, PP, deputada Bia Kiss, do Distrito Federal. A senhora tocou num ponto muito importante. Quinta-feira haverá o julgamento político da ação no TSE, é o julgamento político. Porque a legislação é clara de que o presidente Bolsonaro está sendo acusado de abuso de poder político e econômico. Ora, o ministro Fachin chamou esses mesmos embaixadores para atacar o Brasil e atacar o presidente Bolsonaro. E está tudo em ordem. Quem foi beneficiado pela ação do presidente Bolsonaro? Ninguém. Ele apenas solicitou transparência nas eleições e, obviamente, mostrando a sua opinião aos embaixadores. Qual foi o partido que foi beneficiado? Qual foi o político que foi beneficiado? Ou seja, ele fez uma solicitação para mostrar e pedir transparência para toda a classe política. Então, ele não foi beneficiado diretamente. Se a lei for respeitada, obviamente, essa ação sequer era para estar nesse estágio e, de imediato, ela ser arquivada, deputada Evaí. É uma perseguição clara ao presidente Bolsonaro para tentar tirar os direitos políticos por nada. Ele não infringiu a nossa legislação. Assim, mais uma vez, toco nesse tema, como o deputado Deltan Dallagnol também não infringiu a legislação da ficha limpa, porque ela é muito clara no que diz respeito quando o procurador, o integrante do Ministério Público, só pode ser ficha suja, ou só pode ser pego pela lei da ficha limpa, obviamente, e ser ficha suja, se tivesse aberto o PAD. Foi aberto o procedimento administrativo disciplinar? Não foi aberto. Senhor presidente e demais parlamentares. Então daí mostra mais uma vez que a legislação não foi respeitada. Deltan Dallagnol foi cassado ao arrepio da lei. São fatos, não narrativas. Infelizmente, vivemos num país onde a insegurança jurídica reina e o Senado Federal continua dormindo em berço esplêndido, não passa as matérias que aprovamos aqui, não usa o sistema de freios e contrapesos que a Constituição lhe dá esse poder através do artigo 52, e o Brasil fica caminhando a passos largos para a ditadura, e é o que está acontecendo hoje, porque os parlamentares, deputados e senadores têm medo de falar na tribuna o que está acontecendo. Isso são fatos, não narrativas. E vou dar outro exemplo aqui, claro, a todos os senhores, o que está acontecendo hoje no nosso país. Quem lembra aqui da juíza Ludmila? Uma juíza jovem, uma juíza que tem, obviamente, as suas preferências políticas. Qual foi a decisão que ela utilizou da justiça quando juíza, que ela foi de forma ideológica, dar o deferimento, indeferimento, mandar alguém para a cadeia, etc. Nenhuma que se tem conhecimento. Mas ela foi aposentada compulsoriamente. Por quê? Porque ela tem um espectro político de um lado, e hoje não pode nesse país. Então veja só que gravidade estamos. Uma juíza concursada, senhor presidente Donato, senhor presidente Pompeu, e ela foi aposentada de forma compulsória.
Está certo isso, deputado Monteiro? Não está, amigo. É uma afronta à nossa democracia, é uma afronta à nossa legislação. E o desgoverno Lula não passa, ou melhor, não para de passar vergonha. Passou todo o final de semana a agência da Caixa, através dos aplicativos, informando que pessoas jurídicas iriam pagar, a partir do próximo mês, taxa através do Pix. E ele falou claramente que não iria cobrar nas eleições taxa do Pix, que foi algo muito produtivo para o nosso país, onde o Banco Central, através do governo do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes, criaram o Pix e foi, sem dúvida nenhuma, um grande feito para a nação, que deixamos de pagar vários impostos com relação às transações bancárias. O desgoverno quer cobrar e quer taxar o Pix. Começa assim, no CNPJ, depois vai para o CPF. Mas, segundo informações, disseram que ele recuou, não vai mais cobrar e nem taxar mais o Pix. Deixei claro também, senhores parlamentares, que precisamos, deputado Roberto Monteiro, aprovar a PEC 03 deste ano, que o Congresso Nacional é quem autoriza o crédito do BNDES. Deputado Monteiro, é muito importante que o Congresso aprove o quanto antes a PEC 03 do corrente ano, para que o desgoverno Lula não utilize os recursos como foi Dilma 1, Dilma 2, Lula 1, Lula 2 e Dilma 3, para liberar dinheiro para as ditaduras aliadas do desgoverno Lula e automaticamente está aí na situação que está a Venezuela. Quando ele recebeu aqui o ditador Nicolás Maduro, onde uma jornalista foi espancada pelos seus capangas, e aconteceu o que até agora? Inclusive com capangas também do desgoverno Lula, que foram responsáveis por agredir uma mulher. E as feministas dessa casa, do desgoverno Lula, só falaram depois que nós lembramos do fato e cobramos do desgoverno Lula uma explicação, mas não tinha explicação. Os capangas de Maduro agrediram a mulher, e são fatos. E lá, senhor presidente, ainda falta 1 minuto e meio, comandante. É o regimento, comandante, o regimento assim determina e a gente tem que cumprir. E lá, senhor presidente, o desgoverno Lula, com o desgoverno do ditador sanguinário Nicolás Maduro, está devendo quanto ao nosso país? Quem vai pagar essa conta? Ele quer liberar mais, com as ditaduras aliadas do desgoverno Lula. Inclusive, querem fazer o Foro de São Paulo aqui no nosso país, senhor presidente. Então é muito grave o que está acontecendo no nosso país. Não estamos numa democracia plena. Eu falo aqui constantemente, infelizmente, os líderes partidários, senhor presidente, fazem ouvido de mercador, entra no ouvido e sai no outro, e nada avança, e o sistema de freios e contrapesos não é restabelecido, a nossa democracia é afrontada, a população nos cobra. Hoje eu estava vindo da Paraíba, peguei o avião pela manhã, e a população cobrando: deputado, vai fazer o quê, deputado? A Constituição está sendo rasgada, o que vai acontecer? E a gente tenta explicar que não depende dos deputados, depende dos senadores, mas os líderes partidários da Câmara Federal é importantíssimo, senhor presidente, para pressionar os senadores, em especial o maior omisso da história da nação brasileira, que é o senador Rodrigo Pacheco, que é uma vergonha para o Congresso Nacional por não cumprir a Constituição e deixar os demais poderes sobrepor, principalmente ao Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado à Câmara de Deputados.